Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille, todo mundo sabe, é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. Hoje, infelizmente, está ausente, mas retornará em breve, muito em breve. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que vem trazer informação para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Maria Gabriela De Luca Oliveira. Ela é médica formada em Jundiaí, fez sua residência na Escola Paulista de Medicina, é mestre em medicina e tem uma especialidade que poucas pessoas ouvem falar. Ela é patologista clínica, ela vai explicar o que é patologista clínico. Mas é uma pessoa extremamente importante em nossa instituição, porque ela comanda um setor estratégico, ela comanda um laboratório que tem aproximadamente 200 funcionários, não é? Tem uma atividade de mais de 250 mil exames mês. Então, é um hospital dentro de outro hospital. E ela nasceu em São Paulo, o pai dela também era patologista clínico, então é uma feliz coincidência daquela profissional que se encantou pela profissão vendo o trabalho do pai. Por favor, Gabriela, diga aí, doutora, como é que você escolheu, primeiro, o que é a especialidade de patologia clínica? Você, além de ser mestre, você é patologista clínico. Explica aí o que é essa especialidade. Boa tarde a todos, boa noite. A patologia clínica é uma especialidade médica, onde, para se tornar um patologista clínico, nós precisamos fazer residência ou ter um título de especialista na área. A residência tem que ser em clínica ou qualquer... A residência é pré-optativa, então a gente faz um ano de clínica ou pediatria. Nesse ano de clínica, na verdade, a gente tem meses de pediatria e GO também, ginecologia e obstetrícia, e a maior parte, 2 anos, são de laboratório. A pessoa, o médico já formado, fica 2 anos exclusivamente na área técnica, administrativa e de informática do laboratório clínico. O aprendizado durante a residência de patologia clínica, vocês passam por quais áreas? A gente passa por todas as áreas de um laboratório. Então, desde do exame de urina, que chama exame de urina tipo 1, ou urinálise. A gente passa nas áreas básicas da microbiologia, imunologia, bacteriologia, né, dentro da microbiologia, bioquímica clínica, onde a gente faz a correlação, né, dos exames da bioquímica com a clínica do paciente. A gente passa também nos hormônios, no setor de qualidade, que agora tem evoluído muito nos laboratórios clínicos. Então, a qualidade é uma área específica em laboratório, né, com todas essas acreditações e esse envolvimento, porque a gente tem que soltar resultados reais, o mais fidedignos possíveis. Então, essa área também. A área de informática médica, também a gente aprende na residência. Doutora Gabriela, quando eu a vejo dentro daquele laboratório, que realmente, eu tenho 21 anos na instituição, vendo essa instituição crescer, é um orgulho muito grande. Na sua residência, uma crítica que eu sempre faço, na nossa formação médica, nós não temos a noção básica de economia, de administração. Como é que você aprendeu a administrar esse laboratório? Você teve essa formação na tua residência? Na residência médica, como a gente passa por todas essas áreas e vê as dificuldades de uma instituição grande, de um hospital terciário como é o nosso, como nós vimos, nós aprendemos também a conversar com empresas, com a indústria, com fornecedores e fazer negociações também. Isso faz parte, além da educação médica, porque muitas vezes nós dependemos exclusivamente do pedido de um médico que está avaliando o paciente, que está pesquisando uma doença ou fazendo um diagnóstico, né? Então, isso a gente vê, sim, na residência médica. Você tem quantos anos na nossa instituição? Esse ano faço 16 anos no Hospital de Base. 16 anos. Você lembra, assim, desses 16 anos, quando você chegou
Quantos funcionários tinha? Nós tínhamos mais funcionários. Mais do que tem hoje? Mais do que tem hoje. Como é que se explica essa diminuição de funcionários, esse aumento no número de exames? Pela automação. Então, as metodologias laboratoriais evoluíram muito, as tecnologias melhoraram muito, né? E com a automação, liberação automática de exames, com range dentro dos parâmetros normais, a gente teve essa possibilidade de automatizar mais, aumentar a qualidade do serviço e priorizar o paciente com isso tudo, né? A automação é um perigo para a tua especialidade? Não considero um perigo. Isso nós temos discutido muito na patologia clínica. Teve até um fórum agora em junho. Nós temos uma sociedade, né? Chama Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, SBPC. E agora, faz um ano, mais ou menos, nós temos nos encontrado para discutir isso. Se a automação vai... Porque os patologistas clínicos têm diminuído no mercado. Por que ele tem diminuído? É automação ou o mercado está se fechando? A gente considera que os médicos têm se formado e procurado outras áreas, como dermatologia, radiologia, e o laboratório clínico também é uma culpa nossa. Nós não divulgamos o nosso serviço, a nossa importância. E nós temos nos encontrado agora para fazer essa divulgação nas escolas médicas e nos hospitais pela residência. Porque imagina, a população, é só para a população entender, se esse laboratório parar de funcionar, o hospital de base para de funcionar, ou qualquer outro hospital, porque nós vivemos da suspeita diagnóstica e da confirmação do diagnóstico, e isso essencialmente passa pelo laboratório. Eu falo isso, fecha o laboratório do hospital de base um dia, ninguém trabalha. Sem sombra Ninguém de faz dúvida. diagnóstico, né? Fica muito difícil para atender um paciente sem a confirmação diagnóstica ou a rejeição daquela hipótese que foi formulada pelo médico. Doutora Gabriela, diga-me o seguinte, como é que nasceu a tua paixão pela especialidade? Foi influência paterna total ou você já nasceu no laboratório? Vamos dizer assim, eu fiz medicina não voltada para fazer patologia clínica. Apesar de que desde os 2, 3 anos de idade eu conheço o que é um microscópio, eu conheço, não vou dizer que eu conheço uma bactéria olhando com 3 anos de idade, que é mentira, né? Mas a gente conhece de visualizar, de lidar com os funcionários da coleta, né, da coleta de sangue, os técnicos de laboratório, os biomédicos, biólogos. Então a gente, na família, tinha essa interação. Quando eu me formei, foi difícil, porque meu pai não queria que eu fizesse patologia clínica, uma briga, mas eu gostava. Eu gostava muito de microbiologia, desde a área básica da faculdade, isso eu me envolvi em Jundiaí, tínhamos ótimos professores lá, e eu fui me voltando para isso mesmo, para imunologia, para microbiologia, para hematologia. E eu gostava de fazer o diagnóstico, estar com o paciente e descobrir o que ele tinha. Então foi por isso e pelo conhecimento que eu já tinha desde a infância, de gostar do negócio. Teu pai está nativo ainda? Meu pai se aposentou já. Está em São Agora, Paulo. deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algumas especialidades que você se afasta do convívio do doente do dia a dia, não é? E você tem demonstrado nesse bate-papo inicial aqui que você sempre gostou dessa interação, da clínica, do diagnóstico. Você sente falta, por exemplo, de não fazer um ambulatório, por exemplo? Eu sinto falta mais do que o ambulatório da emergência. A emergência e a terapia intensiva, para mim, são as 2 áreas que eu mais sinto falta. Eu acho que é pelo diagnóstico mesmo, né? Mas, independente disso, lá no hospital de base, como a gente tem tudo isso em muita quantidade, nós acabamos passando, como nós temos residência própria, né, em patologia clínica. Vocês têm residência em patologia clínica. Como nós temos a residência, a gente acaba discutindo casos, passando em UTI, na emergência e até em enfermaria, para ajudar o médico, o assistente a fazer diagnóstico e acompanhar esses pacientes. E, obrigatoriamente, você tem um retorno do resultado do exame, não é? Porque nós vivemos no hospital universitário, onde todo o caso é discutido, não é? Então, obrigatoriamente você se satisfaz por esse outro lado, não é? Da cooperação no diagnóstico.
Fala um pouco dessa residência de patologia. Vocês têm quantos residentes? Atualmente nós temos uma vaga anual de residência em patologia clínica. Nós abrimos a residência faz 3 anos já. Nós tivemos um residente que se formou, faz 5 anos, na verdade. É residência pelo MEC. Residência pelo reconhecida MEC, pelo reconhecida MEC. pelo MEC. Nós já tivemos um residente que acabou a residência, vai prestar a prova do título agora, no nosso congresso, em setembro. E eu tenho atualmente uma residente R3 e uma residente R1 que está passando pela clínica. Entra um residente por ano. Um por ano. E são 3 anos de residência. São 3 anos de residência. Doutora Gabriela, nós vamos num pequeno intervalo, depois nós gostaríamos que ela explicasse a grande polêmica dos exames hoje que existe, faz jejum ou não faz para se fazer exame? Mas ela vai responder no próximo bloco, por favor, não mude de canal. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje com a presença da doutora Gabriela, que é a chefe do Laboratório de Patologia Clínica do Hospital de Base, que é uma estrutura muito grande, ocupa quase que um andar da nossa instituição. E hoje, cada dia que passa, a medicina é assim, ela evolui, muda conceitos, muda condutas, e uma delas é o jejum para o exame. Quais são os exames hoje que realmente precisam de jejum? Ou nenhum exame precisa de jejum? Antes disso, posso explicar por que veio o jejum? Por favor, pode explicar bem direitinho aí. Então, o jejum, para a gente chegar nessa determinação de fazer ou não jejum, o paciente fazer ou não jejum, algumas sociedades médicas brasileiras se reuniram e chegaram à conclusão que os pacientes não passam a maior parte do dia em jejum. Né? Então, os valores de referência para os exames não deveriam ser em jejum, né? Porque não passamos a maior parte do dia em jejum. Então, foram feitos estudos fora do Brasil, no Brasil está começando também, onde os valores de referência, principalmente do colesterol total e frações e do triglicérides, mudaram para estados alimentares, ao invés de estados de jejum. Então, foi por isso mudar, fazer ou não jejum. Então, os exames que realmente a gente pode não fazer jejum, hoje em dia, são o triglicérides e o colesterol total e as frações, o HDL, LDL, VLDL, né? Só que a gente sabe que pelas tecnologias terem evoluído muito, vários outros exames também não temos necessidade de fazer jejum, como a glicose, né? A glicemia, o hemograma, alguns exames bioquímicos. Então, hoje em dia, a gente não exige o jejum do paciente. Por outro lado, o laboratório não é quem define se o paciente vai ou não fazer jejum, né? Na consulta médica, o médico vai pedir o exame, vai formular uma hipótese diagnóstica e vai pedir o exame para o seu paciente e, na verdade, ele vai ter que indicar o jejum ou não para o seu paciente. Né? Então, quem indica fazer jejum ou não fazer jejum, ou quantas horas de jejum, tem que ser o médico. O laboratório vai orientar, se o médico não orientou, vai orientar o seu cliente-paciente, mas é o médico quem decide. Só para a população ter a ideia, a medicina ela é um conjunto de ações, né? E um pedido de exame tem que ser muito bem elaborado para que o patologista clínico faça o seu raciocínio também, porque isso é um conjunto. Gabriela, eu lembro que quando eu formei em 82, e eu nunca esqueço de uma prova que eu fui fazer, que eu queimei a boca, né? Fazer glicemia, fazia técnica de ortotoluidina. Isso. Puxei a pipeta, logo ali eu vi que não dava para laboratório, porque queimei a boca. E claro que hoje ninguém faz mais. Não sei nem se você conheceu, você é tão jovem.
técnica da ortotoluidina. Mas eu estou fazendo esse comentário para te perguntar o seguinte: com essa evolução tecnológica, com toda essa evolução técnica, os exames ficaram mais baratos ou estão mais caros? Eu não sei precisar se estão mais baratos ou mais caros. O que a gente consegue falar é que a qualidade de um exame mudou muito grandemente. Provavelmente ele ficou mais caro, mas em contrapartida a sua qualidade é comparável, né, ao preço. Então eu acho que sim, ficou mais caro, mas a qualidade é indiscutível, a qualidade pré-automação e agora com essa evolução. Automação, né? Porque a máquina você tira um pouco do erro humano, por exemplo, da aspirar, as pipetas evoluíram bastante, né? A gente nem usa mais pipeta, né? Muito, assim, para exames bioquímicos como uma glicose. Explica o que é uma pipeta. Quem está nos assistindo não sabe o que é. O que é uma pipeta? Explica. A pipeta a gente usa muito hoje em dia para fazer testes imunológicos, como um teste de ELISA, por exemplo, né? Onde tem uma reação do antígeno com o anticorpo. Então a gente tem que pegar quantidades exatas do material biológico, no caso o soro, né, do paciente, que é a parte líquida do sangue humano. Então a gente tem que pegar quantidades exatas do soro e quantidades exatas do material, do líquido que está lá para a gente fazer a reação, do reagente, né? Então, são quantidades exatas, a gente põe numa mesma cubinha. E aí acontece a reação antígeno-anticorpo e aí a gente solta um resultado. A gente usa a pipeta também para separar um soro de um sedimento, né? A gente usa a pipeta... Pouca coisa. Pouca coisa, nada assim, numa tipagem sanguínea pode-se usar uma pipeta. Ô, Gabriela, eu observo assim no ambulatório que, eu não sei se é um achismo, eu estou achando isso, né, não tenho dados para dizer, mas, por exemplo, alguns exames eu acho que estão diminuindo. Por exemplo, hoje praticamente as pessoas não pedem um protoparasitológico de fezes. É a impressão minha ou tem realmente diminuído esses pedidos? Tem diminuído, alguns exames diminuíram, porque, na verdade, a terapêutica é melhor do que o exame, né? O exame, por não ser muito sensível, por não ter evoluído até na metodologia, né? Na verdade, o tratamento é mais benefício para o paciente do que colher o exame, esperar e fazer o tratamento. Vai dar o remédio, né? Então, esses exames diminuíram, sim. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Existe um exame que a gente pede, às vezes, que é pesquisa de sangue oculto nas fezes. Entendeu? Por exemplo, isso pode orientar a fazer uma colonoscopia, uma pessoa tem perdido... Esse exame tem evoluído, a técnica do sangue oculto? Antes precisava de um jejum, hoje parece que não precisa mais do jejum, não comer carne... Hoje também não tem interferência mais. Não tem interferência. Então, não precisa de jejum, não precisa fazer preparo. Ele evoluiu, apesar de ser uma metodologia imunocromatográfica, né, onde tem a reação antígeno-anticorpo dentro de uma fitinha, né, que corre e aí ele reage. Uma fita muda de cor, de teste de glicemia. De gravidez, teste de farmácia de gravidez, mesma coisa. Então, ele identifica se tem sangue naquelas fezes ou não. Bem, vocês não imaginam a complexidade de um hospital e do transplante, você precisa, claro, sem sombra de dúvida, de um laboratório. As medicações que nós damos para evitar a rejeição, eu preciso ter a segurança do meu nível sanguíneo para dar uma segurança para o doente e evitar as complicações. Então, nós vamos para um pequeno intervalo e eu gostaria que no próximo bloco, nosso último bloco, a doutora Gabriela explicasse para a gente qual foi a evolução que ela viu nesses anos, porque ela é patologista clínica desde a infância. E nós vamos chegar na evolução, na alta complexidade dos laboratórios, inclusive do hospital de base. Por favor, não mude de canal. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Olá, amigas e amigos, estamos voltando, infelizmente, com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a honra da presença aqui da coordenadora do Laboratório do Hospital de Base, e nós falamos que o transplante nós precisamos, é vital, ter um laboratório com uma segurança muito grande. As drogas que eu uso para evitar rejeição também tem complicações. Eu sempre brinco, se remédio fosse bom, não chamava droga, não vendia na drogaria, ou seja, tem os efeitos colaterais também. Como é essa dosagem desses imunossupressores, Gabriela? A dosagem dos imunossupressores é realizada também em equipamentos, então é automação, e são testes imunológicos, também por reação antígeno-anticorpo. No nosso caso, a gente faz por uma metodologia que chama quimioluminescência, né? Então, a gente tem a dosagem, apesar de ser reação antígeno-anticorpo, então a gente vai pesquisar se existe droga imunossupressora lá dentro daquela amostra de sangue e quanto que tem daquela droga, né? Isso eu já tenho reagente específico, vamos dizer, para dosar uma ciclosporina, já vem o reagente da ciclosporina, dentro do equipamento é misturado com o sangue do paciente e aí a gente identifica se existe lá dentro ciclosporina e a quantidade dela. E a quantidade. Existe uma possibilidade de erro para mais ou para menos? Por exemplo, você me disse que a ciclosporina está 200 nanogramas por ml. Qual seria uma margem de erro assim, com toda essa automação? É muito pequena? Cada exame tem a sua margem, que a gente chama de desvio padrão intraexame, né? Então, cada exame tem a sua margem. Gabriela, vamos falar agora um pouco da evolução da tua área, não é? Então, como eu falei há pouco, você praticamente nasceu dentro do laboratório, via seu pai ali com microscópio, fazendo muito urina 1, exame de fezes, e hoje nós temos alguns exames que a população não imagina. Quais são as maiores evoluções da tua área? Hoje em dia a gente fala muito em biologia molecular, que é quando, vou falar grosseiramente, quando nós temos um agente e a gente não consegue descobrir se esse agente está causando uma infecção no paciente, eu tenho meios no laboratório de multiplicar aquele DNA e ver se tem aquele agente na amostra do paciente. Então, é como se fosse uma multiplicação, eu faço aquele DNA ou RNA do vírus, da bactéria, ou mesmo DNA humano, se multiplicar e quantifico aquilo. Ou seja, nós podemos pegar, eu quero quantificar vírus, por exemplo, vírus C. E isso eu tenho como fazer essa quantificação. Tem como fazer essa quantificação no laboratório, é uma área restrita, como a gente sempre explica lá no hospital, é uma área restrita, de reagentes muito mais caros, né? É uma área que começou faz pouco tempo, só que a gente já está bem evoluído no hospital, a gente faz vários exames já de biologia molecular. E o que é o PCR, por exemplo? PCR para o vírus C. PCR é a metodologia usada uma das metodologias usadas na biologia molecular. Então, é a reação em cadeia de polimerase. Então, é o que nós vamos fazer, ou o DNA ou o RNA, se multiplicar para depois dosar. Os teus residentes hoje, eles saem aprendendo biologia molecular? Sai. Eles passam 2 meses no terceiro ano da residência, só na biologia molecular. E nós vimos, e os testes genéticos? Por exemplo, nós tivemos aqui há 2 anos atrás, uma grande atriz no mundo, né, Angelina Jolie, é público, por isso estou falando. Ela fez mastectomia bilateral porque fez teste genético, viu que ia ter, a mãe ia ter câncer de mama. E como é que nós estamos nos testes genéticos? Por enquanto, nós não temos ainda nenhum teste genético instalado para esse fim, né? Existem outros testes genéticos de coagulação que nós já fazemos, mas esses que envolvem outro setor como anatomia patológica, nós não temos, mas a partir do ano que vem nós já vamos começar a fazer. Porque, só para a população entender, você implantar uma nova técnica no laboratório tem um custo muito alto e é preciso, por exemplo, um hospital como o Hospital de Base, é preciso que isso esteja basicamente na rede pública, que o governo decida implantar esse método e ele cobrir o custo, e aí
um hospital como o nosso oferecer para a rede pública. Então, na realidade, isso depende também de política pública de governo. Não somos só nós, a doutora Gabriela, a doutor Jorge Fares, ou a doutora Amália, quem estiver na frente da instituição, que pode determinar uma política pública de saúde. Mas assusta para quem nunca entrou em um laboratório, entra em um laboratório daquele, fica assustado ver tanta máquina, tanta coisa girando. Como é que se faz um exame? Qual é o processo? A gente fala em patologia clínica que o exame ele tem 3 fases, 3 etapas de acontecer. Então, a primeira etapa, ou a primeira fase, é a fase pré-analítica do exame. Depois vem a fase analítica e depois a pós-analítica. Vou explicar as 3. Explica melhor aí. Então, a fase pré-analítica vem desde o atendimento médico. Então, o médico está atendendo o paciente, ele formulou uma hipótese diagnóstica e pediu no papel um hemograma, por exemplo. Então, ele fez a solicitação médica. Depois, o paciente vai lá no laboratório, espera para ser coletado o sangue, é coletado, esse tubo esse tubo de sangue ou de qualquer amostra biológica, vai até o laboratório, chegando lá, e se ele precisar ser centrifugado ou não, ele aguarda até entrar para a área analítica. Então, essa é a fase pré-analítica do exame. Essa fase é onde acontecem 70% dos erros laboratoriais. Vou passar para a fase analítica. Na fase analítica, como a gente já conversou, os testes estão muito evoluídos, né? A tecnologia aumentou muito. Então, para cada exame, eu tenho um controle passado diariamente para ver se aquele valor cai dentro do especificado pelo fornecedor, pela indústria, do reagente. Então, essa fase analítica está muito bem. Bem determinada, segura. Bem segura. Então, se o laboratório participa de um programa externo de qualidade, se ele tem uma avaliação boa nesse programa, ele não tem erro ali. E se ele tem colaboradores que sempre estão estudando, que conhecem o que estão fazendo... Essa fase analítica tirou a possibilidade maior do erro humano? Tirou. Por exemplo, nós estamos na sala de coleta, todo mundo colhendo exame, falando ali, jogo do Corinthians e tal, uma etiquetada errada, aí resultou em um erro. Sabe então é um momento fundamental aquele momento. Eu falo que começou errado, vai terminar errado. Porque se eu identificar um paciente errado, ou se eu colher um exame sem jejum e ele precisava de jejum, ou se eu pedir para o paciente fazer uma certa dieta e ele não fez, porque não depende só do laboratório, também depende do paciente o exame dar certo, né? Então, com certeza, acaba errado também. Mas nessa fase pré-analítica, eu acho que a preocupação maior é quando eu analiso, assim, por exemplo, uma sala de coleta, por exemplo, 2 Renatos. Sim. Né? 2 Renatos. Isso aqui é Renato, e isso aí é uma possibilidade. Você tem número, assim, de recoleta, dizer assim, olha, esse exame aqui precisa recoleta porque esse exame pode estar errado. Lá no hospital... O que é uma recoleta? Explica aí o que é uma recoleta. A recoleta pode acontecer por vários motivos. Desde um erro na fase pré-analítica, como até uma discrepância na fase analítica. Mas acontece mais na fase pré-analítica. Então, por exemplo, eu colho um sangue e acontece uma hemólise. O que é hemólise? Quando na hora da centrifugação, o soro fica vermelho, o que era para ficar amarelo ficou vermelho. Por quê? As hemácias entraram muito rápido no tubo, elas bateram na parede do tubo e arrebentaram, liberando a hemoglobina, que é um pigmento vermelho, né? Então aí o soro fica vermelho. Com essa amostra de soro hemolizada, eu não consigo fazer um potássio, por exemplo. Então eu preciso pedir uma nova coleta, que é uma recoleta. Essa é descartado? Isso é descartado, eu não posso usar. Nós já estamos no final do programa. E a fase pós-analítica? Você falou pré-analítica e a pós-analítica. Então, a fase pós-analítica é muito importante. É onde tinha erro antigamente. Porque os exames a gente fazia, né? Pipetava o reagente, pipetava a amostra, fazia a reação e escrevia o resultado num caderno. Hoje em dia, isso não existe mais. E depois,
esse caderno era passado para o paciente, o resultado do caderno era passado para o paciente. Hoje não acontece mais isso, porque nos grandes centros, nos grandes laboratórios, existe o interfaceamento, que é o resultado que saiu do equipamento por um sistema de informática, vai direto para o resultado, para o laudo. Então não tem essa interferência humana que antigamente tinha. Ou seja, sempre que tirar a possibilidade do erro humano, melhor. Gabriela, nós estamos chegando ao final do programa e nós vivemos numa cidade universitária. Se tiver algum jovem nos assistindo aqui, um estudante de medicina, quiser conhecer o laboratório, ele está aberto, ele pode chegar lá e dizer, olha, eu vi a doutora Gabriela, eu queria conhecer esse laboratório, está aberto para isso? De portas abertas. Aqui fica um convite, então, todos que quiserem visitar o nosso hospital e especificamente o nosso laboratório, podia entrar em contato, né? E a gente recebe com o maior prazer. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador aí, Gabriela. Pessoal, vamos falar primeiro para os pacientes, né? Nossos clientes pacientes. Sempre perguntem aos seus médicos a necessidade de jejum, porque não perguntem ao laboratório, porque isso pode interferir no seu resultado de exame. Se o laboratório tiver alguma orientação, sempre cumpra a orientação para que seu exame não precise de uma recoleta, né? Para que a gente não precise repetir seu exame. E para os médicos, para os candidatos à residência aí, que estão nos assistindo também, vão lá no laboratório, conheçam a nossa especialidade, que parece, pelo que a gente tem visto, é muito promissora. Você está feliz em tua especialidade? Muito, amo o que eu faço. Bem, muito obrigado, Gabriela, por essa entrevista maravilhosa, mostrou uma face importante do Hospital de Base. Até a próxima semana, paz e saúde a todos.